também as intervenções. Seguinte, mensagem que eu resumi bem, tá bom? Trabalho numa multinacional há 6 anos, consigo aprender muitas coisas, Camila. Tenho excelentes colegas e líderes também. Tenho muitos benefícios que se estendem à minha família, prestem bastante atenção. Horário flexível, com 1 dia da semana para trabalhar de casa e sou bem pago. Só que tem um probleminha. Estou longe de ser profissionalmente feliz e de me realizar. E isso tem impactado todas as áreas da minha vida. Claro! Olha só. Tcharam! Para quem já está acostumado, aqui está um desenho de áreas importantes da nossa vida. São todas as áreas? Não, são áreas mais evidentes e mais importantes, né? Resumidamente, a gente tem uma área aí de finanças, trabalho, saúde e relacionamento. A questão é, quando uma área está deficiente, está doente, está doendo, é como quando a gente tem aquele dedão do pé machucado, sabe? Uma associação aqui simples. Mas o que a gente faz quando a gente topa o dedão na pilastra, quando a gente topa o dedão na quina da mesa? A gente não fica ali, ó, o nosso foco não fica na dor, não fica ali latente a dor e a gente acaba esquecendo as outras partes do nosso corpo? O que acontece aqui, minha gente? Nas áreas de um ser que é sistêmico, que é completo, que é junto, né, que é soma de todas essas áreas, a gente coloca mais energia na dor e acaba esquecendo as outras áreas. E como uma grande bandeja, tudo é pendido para um lado. Se tá doendo as finanças, eu acabo deixando algumas coisas a desejar na minha relação com meu marido, na minha relação com os meus filhos, ou em projetos que poderiam estar andando no trabalho, ou com a minha própria saúde, por aí vai. Então, faz todo sentido o que ele está falando, né? É lógico que quando uma área da nossa vida tá mais ou menos, a nossa tendência é colocar o foco, e quando a gente coloca o foco, a gente está pondo toda a nossa energia. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque se eu coloco toda a minha energia numa área, eu acabo então deixando de levar em consideração as outras. Continuemos. Todos os dias sinto certo alívio ao sair. Veja se você se identifica com isso. Oi, Ti, seja bem-vinda, e o Mar, seja bem-vindo. Todos os dias sinto certo alívio ao sair do trabalho e na manhã seguinte acordo sentindo muito pesar em saber que eu tenho que estar lá novamente. Alguém se sente assim ou já se sentiu estando num trabalho, numa parceria que não só profissional, mas pode ser também relacionamento? Fica pesado a relação, fica pesado o trabalho, né? De segunda a sexta-feira é um peso, quando chega sexta-feira no final do dia é gostosinho, né? Vou para um happy hour, sábado é maravilhoso e domingo começo a ficar angustiado. Esse sintoma, Camila, é amenizado no meu dia a dia de home office. Olha só, vamos falar um pouquinho de valores. Valores eu não vou me estender aqui, até porque eu tenho uma playlist lá no meu canal do YouTube para que você possa, se ainda não ouviu falar, se ainda não sabe quais são os seus valores, não estou falando dos valores que são bonitinhos para o Instagram, não estou falando dos valores que são bonitinhos para o social, eu estou falando dos valores reais, seus, que não tem certo nem errado. Eu tô falando daquilo que é importante para você enquanto ser humano, sim, para você indivíduo, não para o social. Então, valor é tudo que é importante para mim. Tudo que é importante para mim é reconhecido como um valor. Eu lendo essa mensagem dessa pessoa que me pediu ajuda, um dos valores mais evidentes é família, é também a liberdade. Lembra que ele me escreveu que ele gosta de estar com a família muito e ele gosta de fazer também trabalhos em casa, quando é possível, uma vez da semana. Agora preste bastante atenção. Quando eu ou você desrespeitamos os nossos valores, aqueles valores reais, por exemplo, família é um valor, é importante para algumas pessoas, para outras não, e tá tudo bem. Trabalho é um valor, é importante para algumas pessoas e para outras não é importante. Exercício físico, carro, dinheiro. Eu me estendo, eu explico muito bem nesses vídeos lá no YouTube, então não vou me estender aqui. Mas quando eu desrespeito os meus valores, eu entro em conflito. Eu começo inclusive
a sofrer, quando eu começo também a tomar decisões na minha vida, profissionais ou pessoais, que desrespeitam os meus valores, ou seja, que desrespeitam o que é importante para mim, eu entro em conflito. Eu falo para os meus descrençantes que começam a se aprofundar em valores também, né? Tem mais consciência, não do que é importante para o Instagram, mas importante para eles, que eu passei por uma experiência de ter muito trabalho em dado momento na minha vida, já empreendendo, que empreendo desde 2014, que eu não pensei nos meus valores, eu não levei em consideração, eu aceitei os projetos, passava a semana toda fora, isso foi quase durante um ano, e quando eu voltava para casa, eu tinha que me esconder para continuar trabalhando, montando treinamento para as próximas viagens. E isso começou a me fazer muitíssimo mal, a minha saúde começou a ficar capenga, as minhas relações em casa começaram a ficar capengas. Por quê? Trabalho é um valor muito forte para mim, mas nesse momento da minha vida, a família também é muito importante em um nível maior que trabalho. Se eu não percebo que a minha família está sendo respeitada, o que acontece? Choque, entro em conflito. Então, observe aí, escreva se isso for possível, ou assista lá as minhas aulas no YouTube sobre esse diagnóstico, porque quando eu estou numa relação homem, mulher, marido, mulher, mulher com mulher, enfim, ou profissional, e essa relação desrespeita os meus valores ou vice-versa, a gente começa a entrar em conflito e em sofrimento. Outro ponto importante sobre valores: quando vocês têm clareza do que é importante para vocês, do que é valor para vocês, vocês precisam, ao tomar uma decisão, perceber se estão respeitando os valores. Porque, de novo, se não estiver sendo respeitado, o conflito vai se instalar. Continuemos. De alguns meses para cá, Camila, venho consumindo muitos conteúdos interessantes sobre empreendedorismo e desenvolvimento pessoal. Em 7 meses, li mais do que li na minha vida inteira. Quando a gente começa, olha só, quando a gente começa a tirar as vendas dos nossos olhos, aquilo que durante muitos anos eu, Camila, fiz, que mesmo estudando psicologia há quase 19 anos atrás, eu acordava, comia, trabalhava, dormia, estudava, acordava, comia, trabalhava, dormia, estudava, acordava, comia, trabalhava, dormia, estudava. Quando uma pessoa começa a tirar as vendas dos olhos, ela começa a perceber uma realidade, uma possibilidade muito maior do que só acordar, comer, trabalhar, dormir e estudar. Vai além dessa realidade. E isso começa a incomodar, porque eu não sei para que lado vou, não sei o que faço, não sei que orientação ter, porque eu já não caibo mais dentro de alguns locais. Prestem bem atenção. Minha gente, vai ter momentos que eu vou parar aqui, porque na outra live eu caí e nem percebia. E como eu tô sozinha hoje, me digam alguém, por favor, se estão me vendo ainda e se estão me ouvindo, porque aqui não sinaliza que eu caí, tá bom? Alguém pode me dar um ok, só pra eu me organizar aqui, que eu estou com vocês ainda? Alguém me vendo? Alguém me ouvindo? Sandra, gratidão. Obrigada, Glorinha. Como eu tô sozinha, eu não sei que eu caí. Grace, tá aí, minha bichinha. Gratidão. Muito bem. Muito obrigada, gente. É como se, por exemplo, eu calçasse 42 e comecei a, então, tirar essas vendas dos meus olhos, né? Estudando, trabalhando também a minha própria consciência, tendo novas relações. E eu quero continuar, olha só, voltando ao meu raciocínio, eu calço 42, começo a tirar as vendas dos meus olhos, começo a aprender mais sobre mim, ter mais informações, ter mais autoconsciência, mas eu fico insistindo que o meu pé é 34. Ou seja, eu já não estou mais, eu já não faço parte mais das mesmas relações, do mesmo trabalho, mas eu insisto, e insisto por quê? E por isso que dói, por medo. Se eu calço 42, só uma analogia, e eu começo a insistir que eu tenho que servir nessa empresa, nessa relação que é número 34, vai doer, eu vou sofrer, vai ser desgastante, até o momento em que eu tome uma decisão e comece a fazer as mudanças que precisam ser feitas. Continuemos.
Com essa absorção de conhecimento, Camila, passei a ver que posso sim viver a minha vida fazendo o que gosto e ser bem-sucedido, acordar motivado e até ansioso para trabalhar, não ver diferença entre semana e final de semana, poder levar e buscar os meus filhos na escola. Olha o quanto valor para essa pessoa, para esse ser humano que está em conflito, é evidente a família, o valor família. Agora preste bastante atenção. A consciência dessa pessoa quer uma coisa. Ela acredita, ela já começou a acreditar conscientemente que ela pode ser bem-sucedida, que ela pode ter um trabalho de casa, que ela pode ficar ainda mais próxima da família, que ela pode levar e buscar os filhos da escola. Só que, preste atenção na continuação desse e-mail, só que esse fazer o que gosto parece ser obscuro para mim. Eu me borro de medo de deixar o emprego que eu tenho para empreender. Um medo horripilante, Camila. Primeiro, porque me causa muita dor imaginar algo dando errado e a minha família perdendo a vida que tem hoje. O que é que está vibrando aí, lá na mente inconsciente? Muita crença limitante. Eu posso não ter clareza, consciência dessas crenças, mas é tão sábio o meu corpo, é tão sábia a minha mente, inclusive a mente inconsciente, que ela faz a gente ter muito medo. Olha o que essa pessoa me escreve, minha gente. É um medo horripilante. Só de pensar na possibilidade do meu valor família ficar sem segurança. Segurança é outro valor para muita gente. Só de pensar nessa possibilidade eu já me borro de medo. Ou seja, minha gente, olha isso. Veja se vocês me acompanham nesse raciocínio. As pessoas passam a vida inteira, às vezes, procurando onde é que estão as crenças limitantes. Elas não entenderam ainda e às vezes falta informação de que o corpo grita. O corpo diz aquilo que está sendo do inconsciente trazido para a consciência. De novo, essa pessoa quer ter sucesso empreendendo, quer estar perto da família, mas sente medo. O medo é um reflexo dos mais poderosos da nossa mente inconsciente. De tudo que essa pessoa ouviu, viu e experienciou. Tá fazendo sentido, minha gente? A nossa mente inconsciente não está contra nós. Ela mostra através da fisiologia, ela mostra através das emoções o que é que tem ali escondido. Então, continuemos. Segundo, Camila, porque eu tenho dívidas e não tenho reserva de emergência. Ponto importante, se você ainda que está aqui comigo ou para você que me escreveu essa mensagem não tem clareza, e eu vou chegar lá, eu vou dar os passos para você ter cada vez mais clareza do seu propósito. Se você ainda não tem essa clareza, coloque este propósito de ter reserva de emergência como seu propósito. Por quê? Você vai se sentir prisioneiro ou prisioneira desse trabalho que já não cabe mais no seu pé, que é número 34, lembra disso? E você vai continuar assim 1 ano, 2, 10, 20, 30 anos, até se aposentar e começar a procurar a partir de então o seu propósito, ou viver o seu propósito. Que seja o seu propósito a sua reserva financeira hoje. A gente pode colocar o nosso propósito do micro, do eu pro macro. Se eu ainda não tenho clareza do macro, do que eu nasci para viver, para fazer, e todos nós temos um propósito. A diferença entre missão e propósito é: a missão é o que eu faço, é a minha marca, e propósito é o porquê. Um exemplo da Camila: a minha missão é trabalhar para desenvolver seres humanos. Além da minha missão, é isso que eu quero deixar para quando os meus filhos, quando eu já não estiver mais nessa dimensão, quando os meus filhos virem os meus vídeos, virem as minhas aulas, eles poderem ter certeza de que eles são capazes de buscar também a própria missão de vida. Eu quero deixar essa marca não só para os meus filhos, mas para todos os seres humanos que eu for ou que eu sou nesse momento capaz de tocar, capaz de me fazer presente. Isso é missão. Propósito é o porquê eu faço. Eu faço desenvolvimento humano, além da minha paixão, porque eu quero fazer com que as pessoas se libertem das crenças limitantes, que ainda não é conhecido por todo mundo. As crenças limitantes travam, tem como força muito grande o medo. E o meu
meu porquê é trabalhar desenvolvimento humano para que esse porquê, que é a libertação, entre aspas, né, com toda humildade que eu puder dizer aqui para vocês, para que esses seres humanos se libertem das crenças limitantes. Que seja, então, esse propósito, a reserva de emergência a partir de agora. Eu sinto que seria justo falar com o meu chefe. Olha isso, minha gente. Eu sinto que seria justo falar com o meu chefe sobre isso, porque foi ele quem me trouxe para trabalhar e me trouxe com todas as regalias que você pode imaginar. Outro valor dessa pessoa. Só lendo essa mensagem já dá pra gente identificar que um dos valores muito forte para essa pessoa é a família, é a liberdade, é a segurança e tem diversos outros, mas a justiça, a transparência também pode ser um valor muitíssimo importante, que se não estiver sendo respeitado, esse ser humano vai entrar em conflito. Vai ser conflituoso para ele, ou vai ser um grande conflito com a relação, seja lá com que pessoa for. Agora tem outro ponto, minha gente, que olha só como nada é por acaso. Tem meses que eu tenho querido gravar um vídeo e eu ainda não encontrei o momento para falar sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Prestem bastante atenção. Que através dessa mensagem, eu acho que agora é a hora. Sabe quando você já deve ter encontrado alguém na sua vida que te estendeu a mão, que te deu aquele auxílio quando você mais precisou. E aí, esse momento de gratidão que a gente firma com outro ser humano, que nos ajudou no momento mais desafiador, a gente vai levando pela vida, só que chega num dado momento da nossa vida, porque nós mudamos o tempo todo, né? A gente se transforma a cada novo dia. Chega num momento que, por exemplo, a relação profissional já não faz mais sentido, que a relação amorosa já não faz mais sentido. E tá tudo bem, porque a gente tá mudando o tempo todo. Só que aquilo que era gratidão, veja só, começa a ser uma prisão. E quando eu não posso ser, não posso dizer, não posso escolher, porque eu tenho uma ligação de reciprocidade, se eu não posso ser quem eu sou, porque eu estou ligado a um passado de alguém que me fez muito bem, eu não estou mais na gratidão, eu estou na prisão. Gratidão é diferente. Gratidão liberta. Reciprocidade, que está muito ligado a essas situações quando alguém estende a mão pra gente, é como quando, por exemplo, um filho nosso é convidado para uma festinha de aniversário e a gente nem conhece a família, esse filho vai pra festinha e a gente já pensa e combina com o filho. Olha, filho, no seu aniversário a gente vai convidar esse amiguinho também. Às vezes eu nem conheço, nem tenho relação, mas é tão recíproco, é humano, a gente quer fazer o bem também pro outro que nos fez bem. Só que no momento em que a gratidão e a reciprocidade deixa claro que eu não posso agir, que eu não posso dizer, que eu não posso fazer, ela perde a força. E o que entra em modo operandi aí é o medo, é a prisão. Então tomem bastante cuidado com isso. Se vocês estão ligados a uma relação em que vocês se sentem presos, não existe mais gratidão, não existe mais reciprocidade, existe medo embasando as suas decisões. Continuemos. No final de 2017, encontrei o que pensei ser a minha paixão, a luteria. A luteria é a arte de construir instrumentos de corda. Já tive várias bandas e sempre fui apaixonado por isso. Essa pessoa tem um lado aqui gritando, que é o lado emocional, o lado artístico, que faz o coração desse ser humano vibrar, que faz o coração desse ser humano pulsar, que dá sentido, que dá entusiasmo. Mas vocês já vão entender por que é que às vezes é tão desafiador tomar uma decisão por esse lado emocional. Deixei de lado. Ele me escrevendo. Passei a inventar desculpas me referindo ao que eu ouvia. Tem grandes players no mercado quebrando. No Brasil, então, não tem ninguém. Aí existe uma generalização, ponto de atenção, que é claro, de uma crença limitante, tá bom? Que esteja bem financeiramente. Então vamos lá, olha só. Deixa eu pegar aqui meus desenhos para vocês. Estão vendo aí que eu sempre falo para vocês? Nós temos estímulos o tempo todo.
Se nós estamos recebendo estímulos visuais e auditivos que vão contra aquilo que o nosso coração está gritando, se eu passo a viver com pessoas que diz que não vai dar certo, que é perigoso, que eu não posso falar, que eu não posso ser, como vai ser o meu comportamento? Igual aos estímulos que eu estou recebendo. E aí tem uma frase nessa produção da live de hoje que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte: isso eu vivi na minha fase de também transição de seletista para empreender. Assim como tem várias pessoas caindo para aprender, tem muitas pessoas crescendo porque já aprenderam. E empreendedorismo é um processo. E ele é como o nosso coração. Ele expande e ele contrai. Ele expande e ele contrai. Ele expande e ele contrai. E isso faz parte do nosso processo de aprendizagem e de evolução. Continuando. Com os estudos, passei a entender o que está por trás de cada pessoa bem-sucedida de verdade. Elas emanam felicidade, sentem prazer, veem propósito no que fazem. E foi nesse momento que eu passei a lamentar a perda da minha santa ignorância. Às vezes, e isso é comum eu escutar, as pessoas preferem, né? Não é que preferem, mas elas dizem isso. Por que eu fui estudar tanto? Por que eu fui começar a conviver com pessoas que empreendem ou pessoas que têm muito dinheiro? E nesse momento a minha realidade é outra, né? É como se quando a gente está usando aquele óculos, aquele véu, aquele pano, né? Invisível que faz a gente continuar na mesmice, acordando, indo dormir, comendo, estudando, acordando e dormir, comendo, estudando. A gente tá no automático, a gente tá no piloto automático, a gente não começa a perceber, a gente não tá vendo ainda infinitas possibilidades. Bastou esse véu sair para que a gente comece a ficar desnorteado, porque ainda não está confortável essa realidade, ainda é tudo muito novo para mim. E aí, o que eu digo para você é, essa pessoa descobriu um grande segredo, porque sim, as pessoas mais bem-sucedidas, independente da área, são aquelas que emanam alta frequência, lembra disso? Felicidade, gratidão, alegria, amor, mesmo no caos, mesmo no maior dos desafios. Eu posso olhar para o caos que está a minha vida, seja lá a área que for, e tirar dessa área, encontrar um motivo para agradecer. E as pessoas mais bem-sucedidas, elas sim emanam felicidade. Então você encontrou um grande segredo. E quanto mais eu começo a buscar sentido para agradecer mesmo no caos, mais eu tô treinando o meu cérebro para vibrar cada vez mais em frequência alta, em hertz, eu tô dizendo, em alta frequência, como é o amor, a felicidade, a gratidão, e mais oportunidades eu passo a treinando o meu cérebro a reconhecer parcerias de negócios, novas relações amorosas ou uma relação amorosa se você é solteiro ou solteira. Eu passo a treinar o meu cérebro para estar aberto às infinitas possibilidades. Continuando, sou estatístico de formação. Tudo que meu pai temia agora é mais um ponto de atenção para você que talvez está na mesma situação que essa pessoa. Tudo que meu pai temia era que os filhos fossem auxiliares de alguma coisa, como os meus pais já foram. Eu nunca fiz profissionalmente coisas que faziam meu coração cantar. Hoje chego a ter insônia pensando em quando encontrarei a minha real missão de vida. Se eu escutei dos meus pais que a vida é difícil, que trabalho e prazer são duas coisas diferentes, se eu via os meus pais, que são minhas maiores referências, sofrendo para que eu não fosse auxiliar, ali está uma informação na mente inconsciente vibrando medo. Tá fazendo sentido? Tá vibrando medo. Se eu vi os meus pais dando duro para que a vida fosse um pagar de boleto, ao mínimo para nós que somos filhos desses pais, ou sendo massacrados por chefes, massacrados por horário, tendo uma vida difícil, árdua, desafiadora, eu vi, eu ouvi, eu experienciei. Onde é que estão essas informações? Na mente inconsciente. Onde é que elas traduzem? No meu corpo, nas minhas reações, nos meus medos,
nas minhas conversas, nas minhas insônias. É ali que está, na mente inconsciente, todas essas experiências. E aí tem o seguinte, quero que vocês comecem a anotar. Já já eu vou para os 12 passos, 12 ações, mas agora vocês já podem fazer uma análise, um diagnóstico aí. É o seguinte, observem a partir de agora, para quem está nessa situação, se visualizem vivendo a missão, mesmo que, claro, que não tenha clareza dessa missão, mas fechem por alguns instantes os olhos de vocês para diminuir a resistência da mente consciente. Imagina vivendo a missão de vocês. Ou imagina tendo uma outra carreira que não essa que você tem agora. Ou ainda você empreendendo, sendo já um sucesso. E agora eu vou repetir para vocês algumas frases comuns que são crenças limitantes que estão impedindo você ou algum ser humano ao seu lado de empreender, de fazer transição de carreira, de ter contato com possibilidades de mudança. Que é o seguinte, olha só. Ops. Ó, missão de vida não é pra mim. Não posso ter trabalho prazeroso e dinheiro. Tenho que sofrer como os meus pais. Imagina, Camila, os meus pais deram tão duro, os meus pais trabalharam tão arduamente, como é que eu vou ser feliz fazendo o que eu amo com música no Brasil? Você tá maluco? Isso não vai rolar, Camila. Os meus pais não me criaram para isso. Não posso ser feliz se os meus pais sofreram. Não consigo encontrar o meu propósito de vida. A minha família vai sofrer se eu deixar de ser seletista ou cargo público. Concurso, por exemplo. Vou perder a minha segurança. Observe se isso não é um pensamento que fica 51% do seu dia aqui, ó, gritando na sua consciência. Não dá para ter sucesso no Brasil. Não posso ser ingrato com o meu chefe ou com os meus pais. E aí é o seguinte, para a gente encerrar, para a gente caminhar para o final. O que faço bem feito? Essa pessoa, quando me escreveu, ela já tem essa busca, né, por habilidades, talentos, e me trouxe algumas informações importantes das suas habilidades, que são, vejam só, o que eu faço bem feito? Trabalhos de informática, sou analítico, faço ótimos relatórios, automatizo processos, sou bom em trabalhos manuais com madeira, gosto de consertar as coisas em casa, gosto de dirigir, ensinar algo que sei e ver a pessoa gostando de ter aprendido é fantástico. Adoro conversar sobre música, instrumentos musicais e desenvolvimento pessoal. Fico horas e horas falando disso, não vejo o tempo passar e esqueço até de comer. Olha só, ali tem muita informação valiosa. E aqui eu abro um parênteses, minha gente. O nosso propósito tá onde? A nossa missão de vida tá onde? Escreve aqui pra mim só para que eu possa tomar uma aguinha. Xeninha, já o que? Tá acabando? Tô quase. Descrençantes, ó, acompanhem meu raciocínio. Onde é que será que está a minha missão de vida e o meu propósito? O meu o quê e o meu porquê? Onde é que tá isso? Mari, seja bem-vinda. Onde é que vocês acham que está isso? Onde é que está essa informação, Camila, que eu não consigo acessar? Onde é que está? Descrevam aqui para mim, descrençantes, enquanto eu tomo minha água. Ih, travei, será? Alguém me vê, me ouve? Oh, meu Deus. Será que eu caí? Estão me vendo? Ah! Oi, Lu! Ainda não achou, Elber? Aonde, Pri? Onde é que está? Então, vocês estão me vendo ainda, estão me ouvindo. Ótimo, não caí. Muito bem. Ok, Má. Onde é que tá isso? Não tá longe.
Tá dentro. Essa pessoa que me escreveu, ela tem todas as informações na consciência, a maioria das informações na consciência da sua própria missão. Acontece que o propósito não vai bater na porta de ninguém e dizer, oh, cheguei! E aí vão surgir vários fogos no céu. E aí vai ser, vamos almoçar, o propósito te convida para um almoço, te convida para te dar o caminho das pedras, te convida para dizer, olha, faça exatamente isso aqui que vai dar tudo certo, tá bom? Não precisa se preocupar, não tenha medo, que tamo junto. Não, não vai ser assim. O propósito já existe dentro da história desse ser humano. A missão de vida já existe dentro da mente consciente e inconsciente. A missão de vida que esse ser humano nasceu para colocar em prática não tem que ser um peso. E é um peso quando eu começo a comparar a vida da Camila com a minha vida. A vida da Camila parece que ela é tão entusiasmada, parece que ela é tão realizada, parece que a vida dela é tão perfeita. E tem desafios, mesmo eu vivendo a minha missão. Por mais que eu viva a minha missão e o meu propósito diariamente, tem coisas dentro da minha missão, tem ações dentro do meu propósito que não estão agradáveis, que não são agradáveis. A questão é que as pessoas que ainda não tiveram clareza dessa missão, elas precisam, parece, que tenha essa clareza como uma segurança, porque muitas vezes a segurança é um valor muito alto para essa pessoa. Como é que eu posso sair de um trabalho que me paga 13º, carteira assinada, se eu for demitido, tem fundo de garantia, e começar a empreender? Quem é que vai me dar segurança? Você. Você vai planejar a sua segurança. Você vai fazer a sua reserva de emergência. Você vai se contatar com pessoas empreendedoras e não só seletistas. Você vai conviver com a sua família, que é a sua base, os seus pais, que é a sua base, e também outras referências. O seu propósito e a sua missão tá dentro ou não tá fora. É do micro pro macro. O que a gente quer, na grande maioria das vezes, e eu vivi isso com meu esposo, é uma resposta clara. E o nosso propósito, até que ele fique cada vez mais claro, pode ser um propósito diário, pode ser um porquê diário. Se eu já tenho consciência dos meus valores e cada vez mais eu deixo esses valores evidentes, se eu já tenho clareza das minhas habilidades e cada vez mais eu vivo essas habilidades, se eu tomo as decisões, inclusive coloco prazos para essas decisões diárias, semanais e mensais, e se eu ajo, você já está vivendo um propósito. As pessoas esperam os fogos de artifícios, alguém descer do céu e dizer, Tó, você está vivendo seu propósito, mas não é assim. E eu sei que é o medo que nos trava. E eu sei que o medo nos paralisa, não deixa a gente avançar. Mas eu estou dizendo para você que é possível ter cada vez mais clareza do micro, do pequeno para o macro. Como é que eu começo a fazer isso, Camila? O que fazer então? A primeira coisa, aceitar é diferente de se conformar. Quando eu falo para você aceitar a realidade que se apresenta, é se colocar no colo mesmo. Se hoje eu ainda não tenho clareza disso que a Camila está dizendo, faz parte do meu processo. Se hoje eu não tenho clareza porque tem experiências na minha mente inconsciente que estão travando essa minha vivência, tá tudo bem. Isso não significa que você vai se conformar e não vai continuar buscando, que não vai continuar vivendo, recebendo feedback das pessoas que estão ao seu redor, que cada vez mais podem te mostrar. Isso não significa que você não pode começar agora a meditar 5 minutos para baixar a resistência da consciência, para dar mais vazão para a sua intuição. Isso não significa que você não pode colocar um prazo para fazer essa transição ou para limpar esse medo, usando, por exemplo, o Ho'oponopono, que eu sempre falo, usando a própria meditação, usando técnicas de reprogramação desse medo que está aqui, te deixando aterrorizado. Clareza de valores.
Como eu falei no começo dessa nossa live, que já está caminhando para o final, tem uma playlist lá no meu canal do YouTube para você ter cada vez mais clareza dos seus valores, do que realmente é importante. E na tomada de decisão de um dia, de uma semana, de um mês, olhar para os seus valores e se perguntar, nessa decisão, na entrega desse relatório, na decisão das minhas férias, eu estou respeitando os meus valores? Terceiro, anotem aí, minha gente. Definir meta com prazo. Atenção! Se você tem uma busca, né? Você tem a meta de viver a sua missão de vida, mas não coloca prazo, você vai levando com a barriga o que der. Aí vem uma promoção e eu aceito essa promoção, fico felizinha por um tempo, daqui a pouco adoeço. Porque lembra, as nossas áreas começam a ficar capengas. Se tá doendo a minha área profissional, eu começo a influenciar outras áreas também, é fato. Financeira, a saúde. Então eu preciso colocar um prazo. A minha orientação, é claro que cada um tem uma realidade, mas a minha orientação é que seja de pelo menos, ou de no máximo, perdão, 1 ano. Porque senão, a nossa mente com medo, se eu não fizer nada para limpar esse medo, vai estendendo cada vez. E cada vez mais eu vou influenciando negativamente as outras áreas da minha vida. Quarto passo, ficar presente para o seu PEC diante da sua meta e se questionar ou questionar a sua crença. Eu vou falar com mais calma, tô só preocupada com o tempo, mas é o seguinte, o que é ficar presente para o PEC? Se eu tenho a minha meta, que é viver a minha missão de vida, eu vou ficar atento e sem resistência, eu vou ficar atento ao que eu penso, ao que eu digo, ao que eu sinto e ao que eu faço em relação à minha meta, que é viver a minha missão. Ah, descobri uma crença aqui, Camila, que eu não posso viver o meu propósito. Comece a questionar essa crença. Você já tem o diagnóstico dela? Já tem consciência sobre ela? E você percebe que ela gera um desconforto no seu fisiológico? Ótimo! Começa a questionar. As nossas crenças não suportam ser questionadas. E quando a gente questiona, seja a crença que for, o nosso cérebro vai fazer de tudo para encontrar a resposta. Então pergunte, será que eu realmente não posso viver o meu propósito de vida? Eu tenho absoluta certeza disso? Quem me falou isso? Da onde vem essa crença? Será que eu não posso viver um propósito no dia de hoje que pode ser, por exemplo, fazer uma hora de aula sobre empreendedorismo? Exemplo. Quinto passo, colocar mais energia para a transição. Ponto importante, isso significa que o meu dia tem 24 horas, certo? O dia de vocês também tem 24 horas. Para quem começa a pensar nessa meta de uma transição de carreira, de começar a viver o empreendedorismo, o dia tem que ter no mínimo 30 horas. Isso significa ser muito mais produtivo em relação à meta. Se eu quero viver a minha missão de vida, o que é que eu posso fazer para ter a minha reserva de emergência financeira? O que é que eu posso fazer para colocar isso que faz meu coração vibrar como uma profissão, como algo rentável? Quais são as pessoas que eu vou me conectar? E isso tem que fazer parte dos seus estudos e das suas ações durante um dia, que não pode ser mais de 24 horas, que tem que ser de 30. Por que de 30? Porque você tem que dar conta do seu trabalho como seletista até viver como empreendedor, ou até fazer a transição, seja lá para que área for, para onde for, compreende? Nesse momento você vai ter que despender muito mais de energia para fazer essa transição. E o que a nossa mente quer? Ela quer zona confortável. Ela tá doendo, mas aqui eu tenho plano de saúde, eu tenho fundo de garantia, eu tenho sei lá o quê. Que bom, isso são motivos para eu agradecer. Mas a minha mente, já te digo, vai querer continuar assim. Se você não colocar uma meta clara, com prazo, se você não transformar seu dia de 24 horas para 30, ela vai fazer você postergar o máximo de tempo possível. Sexta dica, ou sexto passo, um propósito por dia, como eu já falei, do micro pro macro, que seja definir e estudar 1 hora a mais depois do seu trabalho,
como você vai fazer a luteria virar um negócio. Como você vai fazer para ser professor ou professora. Como você vai fazer para ter um curso online como a Camila. Pode falar com a Camila que a Camila te orienta. 7º passo, olhar para possibilidades a partir dos seus valores e dos seus talentos. Tenha clareza diária, deixa os seus valores na sua visão, no seu celular, deixa as suas habilidades na sua frente o tempo todo e se observe o tempo todo se você está respeitando esses talentos e mais, se esses talentos podem ser transformados como lucro e não há nada de errado com isso. Outra coisa, se você não conhece a minha história, se você ainda não é um descrençante, eu fui seletista durante muitos anos e quando eu fiz essa transição, eu me deparei com a minha crença de ser freira. Como é que eu ia cobrar para ajudar as pessoas uma coisa que eu faria de graça? Então, uma das minhas crenças no empreendedorismo era cobrar. Será que não existe crença sobre venda? Sobre colocar preço? Porque quando a gente é seletista é mais simples. Todo mês tem um dinheirinho lá no meu bolso, certo? Então, começa a vender agora, ainda sendo seletista. Passe a fazer dessa venda uma prática até você começar a ser empreendedor. Agradeça a todo instante. Treine, eu sei que eu tenho certeza que essa pessoa que me escreveu, ela é extremamente positiva e extremamente olha para o lado bom sempre. Faça isso cada vez mais, porque cada vez mais o seu cérebro vai buscar essas possibilidades de, no momento de fazer a transição, diminuindo esse medo, você encontrar as respostas mais coerentes da sua missão. 9º passo, plano de ação. Plano de ação tem que conter, lógico que eu não tô aqui para montar um plano para você, mas com vocês. Mas existe uma possibilidade de plano de ação para essa transição. E o que tem que conter nesse plano de ação? Um plano com as suas finanças. O que é que você vai oferecer para alguém nesse momento? O que é que você ofereceria? Aula, será? Será que você ofereceria a construção de uma guitarra, de um violão, respeitando as memórias de alguém que tem essa guitarra ou que tem esse violão, as memórias de alguém que foi importante para essa pessoa? É agora que você precisa colocar em prática, nessas 30 horas que você tem no seu dia. Quem é que vai ser a pessoa que eu vou oferecer? Ou quais são essas pessoas? Porque hoje, a sua realidade, se você é seletista e está pensando em empreender, está pensando em fazer transição, é o chefe, é o líder, são os pares, não é isso? Essa é a sua realidade profissional. Agora vira um pouquinho. Quem pode ser a pessoa da qual eu vou oferecer o meu produto? Como é essa pessoa? Como é que eu vou oferecer? Quais serão as minhas ações semanais para que eu faça essa oferta? Se só de pensar na possibilidade de oferecer o meu produto, a minha guitarra construída por mim, ou artesanato, qualquer que seja, já dá frio na barriga, tem crença limitante de vendas aí, tá bom? Zona de desconforto vale a pena? Faz essa questão, faz essa pergunta para você. Para empreender, principalmente para empreender, a zona de desconforto tem que valer a pena, mesmo doendo, porque é na zona de desconforto que a gente evolui. 11, passo aí, 11, ação. Coragem e autoconfiança são possíveis. Você precisa colocar isso diariamente na sua consciência. Coragem e autoconfiança são possíveis. Se hoje elas não são, isso também está travancando essa sua transição e o seu empreender. E por último, não tem como falar de transição de carreira, não tem como falar, inclusive, de empreender dentro da própria empresa ou empreender fora, se nós não formos autorresponsáveis, se nós não desenvolvemos a nossa resiliência. Tanto a autorresponsabilidade pelas minhas ações, pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos ou pela falta de ação é um treino. E a resiliência, que é um músculo que eu treino diariamente, também é treinável. E só para fechar com essa frase que fez parte de uma das tarefas do meu filho ontem, que eu acho que faz todo sentido aqui. Oi, Elisa! É o seguinte, do Martin Luther King. Suba o primeiro
você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Certo, minha gente? Muito bem, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui bacana. Me digam se vocês aprenderam comigo hoje, se valeu a pena. É lógico que depois da live eu sempre recebo mensagens e agradeço muitíssimo por isso, mas eu quero saber se assim tá sendo grande, né, essas lives, mas no YouTube vai ser mais tranquilo, mas se assim tá sendo cansativo para vocês, tá bom? Deixa eu puxar aqui a pergunta. Quero mudar, só não sei o que fazer e do que gosto. Preciso da rescisão do meu atual trabalho, mas estão me enrolando. Não consigo ficar em mais nada. Me comparo demais. Solteira querendo formar a minha família. É o seguinte, quanto mais resistência eu coloco nesse trabalho, porque eu quero a rescisão, e é claro, cada um sabe aonde é que o calo aperta, mas quanto mais resistência eu ponho, eu tô pondo força aqui, mais força eu recebo do lado de lá, né? Se eu tô colocando uma resistência aqui, eu recebo a mesma força, isso é científico, né? Isaac Newton, eu tô recebendo a mesma força do lado contrário, você precisa soltar, aprender a soltar. Soltar tem a ver com confiar que o melhor vai ser resolvido. Continue, eu não sei se você já faz, mas faça o Ho'oponopono. Busque encontrar o sentimento de gratidão, mesmo no maior do desafio, porque isso vai tender a se resolver, desde que você não resista a essa situação, tá bom? É isso, né? Sandra, a gente pode ver a gente não precisa ver toda a escada. A gente pode dar só o primeiro passo, é assim que a gente resolve. O Elber, meu querido, a mentoria, eu abri a semana passada, eu abri 10 vagas para minha mentoria, fechei na sexta-feira as 10 pessoas, e então eu tenho 2 produtos. Eu tenho o meu trabalho com grupos no programa Descrençar, que são aulas gravadas, aulas ao vivo e dúvidas no grupo no WhatsApp, onde existe uma grande inteligência em grupo, né? E tenho a minha mentoria, que é o meu acompanhamento individual, mas eu já fechei as vagas na semana passada, tá bom? Camila, melhor da noite, sentir que deve favor é prisão. Se você sentir que deve favor para alguém, Pri, você está presa. E isso só gera mais prisão. Isso gera um sentimento de, por exemplo, um sentimento de abuso, um sentimento de ingratidão, um sentimento que só corrói, um sentimento que é negativo, daquela zona de retração, lembra? Isso é um dos piores sentimentos. Má, eu que agradeço, gratidão. Elisa, gratidão. Tassiane entrou aqui, seja bem-vinda, a gente já tá acabando, mas seja muito bem-vinda sempre. Poli, tá ótimo, então tá bom. Elisa, você vai deixar os tópicos lá no feed? Posso colocar, Elisa. Eu não vou deixar essa live aqui pra principalmente honrar quem fica do começo ao fim comigo, quem está aqui sempre comigo. Mas em algum momento mais pra frente eu coloco essa live lá no meu canal do YouTube, pego algumas partezinhas, acho que é isso que você tá falando, né? Pego algumas partezinhas e coloco no feed sim, tá bom? Na família eu acho que é o que mais acontece. Sim, Xeninha, a família tem uma força muito grande, né? Suetônio, tem algum grupo no WhatsApp? Tenho, não é free, é pago, preciso pagar boleto também, tá bom? Claudineia, um beijo. Beijo pra vocês, minha gente. Gratidão infinita pela presença. Como eu sempre digo, se vocês não estão aí, não faz sentido eu estar aqui. Até a nossa próxima segunda-feira, que vai ser aonde? No YouTube, tá bom? Beijo, beijo. Gratidão. Até.